estamos falando há algumas semanas sobre a palavra Shalom, que é uma palavra muito profunda. Ela realmente significa paz, mas ela é uma paz muito mais ampla. Se você chamar o oceano de água, você não está errado, você está certo. Mas o oceano é muito mais do que você dizer água. É mais ou menos essa comparação, a proporção. O Shalom é uma coisa muito ampla, muito grande, muito grande. E é o anseio de Deus para nós. Deus não criou ninguém para a ausência da paz. Deus criou todo ser humano como um recipiente de paz. Você é um vaso que tem que estar cheio da paz que vem de Deus, amém, gente? Falamos aqui nas últimas semanas que a paz não é condicionada às circunstâncias externas. Tem gente que está esperando ter paz e fica pedindo para que haja paz aqui dentro, que tudo tenha paz ao seu redor. Muitas vezes não vai ter. Muitas vezes Deus vai te dar uma paz apesar de. É a oração, é a declaração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que. O reino de Deus é o reino do ainda que. Quer dizer ainda que? O reino não está condicionado, o reino é maior que. Apesar de eu estou aqui, eu vivo na paz, eu ando na presença, esse texto de Abacuque termina ainda assim: eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei, estou acima. Meu irmão, você vai flutuar acima da tempestade. Quantos amém? Amém. E nós usamos aqui a figura de Jesus dormindo na tempestade. Os discípulos estão apavorados, eles não têm paz, porque a tempestade externa entrou dentro da alma deles. Não tem problema que a tempestade fique ao redor do seu barco, ela só não pode entrar dentro de você. E Jesus dormia na tempestade, como quem está ensinando os discípulos. Eu suspeito até que Jesus nem estava cansado. Ele falou: vou dar uma dormida aqui de propósito, não é? Para ensinar para os meus discípulos. O fato é que os discípulos apavorados acordam Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra afogado? E Jesus começa a repreender o vento, repreende as ondas, repreende o mar, tudo se aquieta. Então ele se volta para os discípulos e diz: gente, por que vocês não têm fé? O que acontece com vocês? E Jesus está ensinando que ele dormia porque dentro dele existe Shalom. Quem está conectado com a fonte tem Shalom, amém, gente? A palavra Shalom aparece 200 vezes no Antigo Testamento. E a palavra Eirene no grego, que é equivalente a Shalom, aparece 200 vezes também. A Bíblia é insistente que haja paz. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Eu não dou uma paz como o mundo. A paz do mundo é fajuta, a paz do mundo é condicional, a paz do mundo oscila. Não, a paz de Jesus é a natureza dele dentro de nós. Ele é chamado o príncipe da paz, amém, gente? Falamos aqui do Salmo 122, que salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você entende o primeiro versículo, maravilhoso, ele é belo por si só. Mas quando você entende esse versículo dentro do contexto do Salmo 122, meu Deus. E ele vai dizendo: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, cidade compacta, né? Cidade sólida. E nós estamos ali para onde sobem as tribos de Israel, como convém, as tribos do Senhor, para celebrar. E aí ele começa a descrever Jerusalém, porque o templo estava dentro de Jerusalém. E Jerusalém é a cidade da paz, Jerusalém. Jerusalém, a palavra Shalom tem a derivação, a palavra Shalai é uma conexão da palavra Shalom. E ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam.
E a gente falou que ele está fazendo aqui um trocadilho de palavras do hebraico. Orai pela Shalom de Jerusalém, sejam Shalá aqueles que te amam. Shalá é prosperidade, Shalom é paz, Jerusalém, cidade da paz. Isso tudo é o invólucro do templo, da casa do Senhor, do primeiro versículo. E quando você vem para esse encontro, meu irmão, Shalom já está invadindo sua vida em nome de Jesus. É Shalom e é Shalá, quem diz amém, né? É essa avalanche da provisão de Deus. Existe um estudo, isso eu tentei achar a origem, parece que remonta lá aos anos 40. Algum estudioso começou a decifrar um pouco mais a palavra Shalom, e começou com duas ênfases, que era nada quebrado, nada faltando. E com o decorrer do tempo, das gerações, aquilo foi se amplificando e incluíram mais um item que é nada fora do lugar. Isso tem sido propagado de maneira muito maravilhosa, porque a riqueza disso é muito grande. Nós falamos semana passada de alguns exemplos de nada faltando e nada quebrado, usando aqui a figura, primeiro, da viúva de Sarepta, em que ela está com tudo faltando. Era um período de falta, não chovia sobre a terra há muito tempo, há 3 anos e meio, e a sede, a seca trouxe fome sobre todo aquele povo. E Elias é enviado à casa da viúva, que tem um pouquinho d'água, tem um pouquinho de farinha, tem um pouquinho de azeite, é o resto do resto. E Deus fala para Elias: corre lá. Meu, Elias estava muito bem, na beira do riacho, bebendo da água. Os corvos traziam iFood para ele, né? Pão e carne de manhã, pão e carne ao final da tarde. Elias estava bem para valer. Deus não está cuidando de Elias nesse movimento, Deus está cuidando da viúva nesse movimento. É como se Deus dissesse: Elias, eu não quero abençoar só você, cara, eu quero abençoar mais alguém. E eu vou fazer o seguinte: eu vou deslocar você desse lugar de conforto seu para um lugar de uma mulher que tem a última refeição, e você vai chegar antes que ela destrua a última semente da vida dela. E Elias chega lá e desafia essa mulher: pega lá a sua farinha, faz um pão, traz. Porque Deus está dizendo para você: a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai cessar, até que o Senhor faça chover sobre a terra. E a mulher creu, a mulher pegou a última porção que era dela e do filho e entregou, né, como oferta. Interessante que na lei de Moisés havia níveis de oferta conforme a capacidade financeira da pessoa. E uma das ofertas mais simples era de porção de farinha, era entrega. Aquilo parece que era uma oferta do restinho que sobrou. E Deus está criando esse movimento com uma mulher que não é de Israel. Ela é de Sarepta, ela é estrangeira. E Jesus faz um comentário até provocativo, dizendo: puxa, tinha tantas viúvas em Israel, Deus foi buscar uma viúva de fora. É como se Deus não encontrasse fé no meio do povo dele, né? Não encontrasse disposição para entrar nesse movimento. Meu irmão, Shalom, provisão, não é um acidente, é uma colheita. Shalom é o resultado de você alinhar-se com os princípios e a maneira de Deus agir na terra. E aquela mulher que tinha tudo faltando, agora não tem nada faltando na casa dela. Coisa maravilhosa. O outro exemplo que nós demos de nada quebrado é de Jeremias 18. Deus fala para Jeremias: vai lá na casa do oleiro, tem uma conversa, tem um assunto para tratar com você, vai lá. E Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro está lá trabalhando, um disco giratório, né, aquele pedalzinho, o disco, tzzz, e ele vai moldando o barro, e o vaso, Jeremias está lá, uau, olha que vaso que está saindo, ai, meu Deus, que coisa, e aquela coisa está evoluindo, está quase pronto, né, uma coisa, um resultado maravilhoso vai sair daquela obra. De repente o vaso quebra na mão do oleiro. E a Bíblia diz que, como ele quebrou
nas mãos do oleiro, o oleiro começou com aquela mesma massa um novo vaso. E nós estávamos dizendo que tudo que é quebrado na sua vida, tudo que fragmentou, gente, isso é tão amplo, tem tanta coisa fragmentada, as emoções fragmentadas, a fé fragmentada, o casamento fragmentado, a esperança da vida fragmentada, a pessoa não é inteira. Toda casa dividida não prospera, não prevalece. O maligno, a especialidade de Satanás é fragmentar pessoas, fragmentar casamentos, fragmentar famílias. Tudo que não é inteiro é frágil. E o reino de Deus vem para colar, para reconstruir. E nós estamos nesse processo. Quem chegou quebrado, mais quebrado que tudo na vida, e Deus vem juntando pedaços, ajuntando. Quem vem sendo reconstruído pelo Senhor, depois dia, Deus vai terminar o que Ele começou na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, dá um aplauso a Ele, ao Rei. E o meu foco hoje está no terceiro item, que é nada fora de lugar. Domingo passado nós falamos sobre Gênesis 1. A Bíblia diz que havia um caos, a terra era sem forma, vazia. Isso é sinônimo de caos. E Deus começa a organizar o universo. Ele diz: haja luz, e Ele separou a luz das trevas. E Ele dá nome para a luz dia, dá nome para as trevas noite. Ele separa a água da porção seca, e a água Ele chama mares, a terra Ele chama, porção seca Ele chama de terra. Deus está organizando a criação. Como é que você organiza? Separa o que está misturado e dá nomes. Separa o que está todo confuso, sem identificação. Separa uma coisa da outra e dá nomes. Quando Deus começa a dizer para lá, para cá, para lá, para cá, Deus olha para a sua vida, está uma bagunça, uma mistura na mente, no coração, na emoção, nos relacionamentos. Deus começa a separar o que está misturado, e Ele começa a definir o que é cada coisa. Quem diz amém, gente? Isso traz paz ao seu coração. Eu queria abrir hoje uma outra expressão da colocação das coisas no lugar, no seu devido lugar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4, Marcos capítulo 5, versículos 1 em diante. Logo após a tempestade, volta no 4, só para você se sentir contextualizado aí, para você entender o contexto em que nós, capítulo 4, versículos 37 e 38, ora levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Verso 38, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: calma-te, emudece, e o vento se aquietou. Jesus está pondo ordem no caos, e fez-se grande bonança. Então lhe diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, glória a Deus aí. Jesus é maior do que o caos. Profetiza para o seu vizinho: Jesus é maior que o caos na sua vida. Aí entra o capítulo 5, é o alvo. Gente, presta atenção que isso aqui é muito importante. O capítulo 4 começa assim: atravessemos, passemos para outra margem. Jesus está na margem de cá do mar da Galileia, chamado Lago de Tiberíades, e Ele fala para os discípulos: vamos para o lado de lá. Aí, a evolução do capítulo tem a tempestade. No capítulo 5, eles chegam no destino. Olha o capítulo 5, como é que ele começa: entre mentes chegaram a outra margem. É onde Jesus tinha dito que chegaria lá atrás. Aonde é a outra margem? A terra dos Gerazenos, Gerasa, em que tem uma cidade chamada Gadara.
quem mora em Gadara é um gadareno. E quando Jesus chega naquele lugar, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Gente, imagina a fotografia que a Bíblia está descrevendo para nós. Ele chegou lá, tem um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Ele mora entre os túmulos, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Nós estamos vendo um monstro aqui, é um ser humano que não é mais humano. Ele mora entre sepulcros, e ele tem uma força descomunal, provida por demônios. Verso 5: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Dia e noite ele gritava, ele ficava urrando. Por que esse homem faz isso? Porque ele está atormentado. É o oposto da paz. Essa figura, ela é a figura extrema da ausência de Shalom. Esse homem de noite, ele está entre os sepulcros gritando, atormentado, dia e noite. A Bíblia diz que ele ficava nu, ele estava despido, ele arrebentava correntes. Ele era um ser completamente sem dignidade e humanidade. Feria-se com pedras. Verso 6: quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, filho Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava por ali uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Esse é o retrato da amplitude, da dimensão do tormento que esse homem carregava. Deixa eu te dar uma palavra. Nós vivemos numa terra de pessoas muito atormentadas, muito angustiadas, muito fragmentadas, muito. E nós não conseguimos ouvir os gritos de pedido de socorro delas. Jesus está numa margem, mas ele ouve do lado de lá a voz atormentada de um homem que não tem paz. Quando Jesus se propõe a atravessar o mar, Jesus não fez uma grande obra missionária do lado de lá. Jesus não salvou lá milhares, centenas de pessoas. Quantas pessoas foram alcançadas por Jesus do outro lado? Uma pessoa, só ele, só esse homem. E já que eu volto nisso aqui, segura essa imagem, eu quero voltar na conclusão desse texto daqui a pouco. Tudo que está fora de lugar incomoda, angustia, rouba a paz. Tudo que está fora de lugar atormenta a alma. Deus, o reino de Deus é um reino de definições. O reino de Deus é um reino de posições muito definidas, tanto internas quanto externas. Deus organizou o universo. E é curioso que a queda
estragou a criação. O impacto da ruptura do homem com Deus atingiu a criação. Existe uma tendência, vou fazer uma pergunta para as mulheres. Mulheres, a sua casa, ela se organiza sozinha, amém? Agora eu vou fazer uma pergunta inversa. Quantas madames aqui organizaram a sua casa, sei lá, que dia que é o dia da faxina? Sábado, sexta-feira. Poxa, ó, empenhadas, limpeza geral, tudo impecável. Termina o dia, meu Deus, o que é isso? É o céu. Sexta-feira. Na próxima quinta-feira, o que aconteceu? Na próxima quinta-feira, alguém se propôs dizendo: eu vou desorganizar tudo. Não. Você sabe que as coisas não se organizam espontaneamente. Você precisa aplicar energia para que as coisas se organizem. Agora, ao contrário, as coisas se desorganizam, só deixar solto, querido. É só deixar, porque essa é a lei da entropia, o universo. Tudo tende à desorganização. Aí entram os céticos ateus e dizendo: não, tudo veio de uma evolução automática. Falam: então só na sua teoria, porque no resto do universo inteiro nada caminha para organizar, tudo caminha para desorganizar. Eu vou apresentar um relógio para você. Você acredita que a menina estava carregando, o relógio estava desmontado, as pecinhas, 250 pecinhas, e ela vinha carregando aquilo na bandeja, ela tropeçou, as pecinhas voaram por alto, caíram no chão. Não é que elas se ajuntaram todas e o relógio caiu montado? Você acredita nisso ou não? Nem por 1 trilhão de anos isso não acontece, não tem chance. Porque a tendência não é organizar, a tendência é desorganizar. Gente, nós lutamos contra uma força destruidora que quer tirar as coisas do lugar. Meu irmão, mas onde tem a bênção Shalom, a presença de Deus, as coisas se reorganizam pela autoridade da bênção, da presença, da palavra do Senhor. Meu irmão, e você tem que ter a intenção de pôr as coisas em ordem na sua família. Nossa, minha família está uma bagunça. Querido, não fique esperando que por um acidente as coisas se organizem. É você o agente dessa organização. Você é o agente do Shalom. Amém, gente? E aí, para cada área da vida, essa palavra se encaixa muito bem. Então vamos pegar aqui, por exemplo, as emoções associadas ao tempo. Toda emoção que não foi equacionada, gente, nós estamos expostos no mundo de agressões, de traumas, de dias difíceis, de situações que nos machucam. Faz parte da vida ser machucado. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Primeira vez que seu filhinho escorregou, ralou o joelhinho, você chorou junto com ele. Meu irmão, depois de uns anos você já nem liga mais, já é normal. Meu joelho vivia esfolado aqui, meu Deus, porque eu era viciado em bicicleta. E quem é viciado em bicicleta não tem cotovelo, irmão. Estava ralado sempre, faz parte. Agora, qual é o problema? O problema não está em ser machucado, o problema está em não conseguir sarar. Esse é o problema. E aí a ferida está lá, a emoção está uma bagunça. E a pessoa, eu já contei isso aqui um dia, eu era solteiro, estava aconselhando uma senhora de 60 e pouco. Na época eu achava 60 e pouco velho pra caramba. Estou achando até jovem agora, né? E eu estava conversando com essa mulher, e essa mulher abrindo o coração comigo, ela falou: quando eu nasci, minha mãe me pegou e me jogou na cama. Aí eu parei
com 2 interrogações. Como é que ela sabe disso? Ela tinha acabado de nascer, né? A segunda interrogação foi: como é que essa ferida está aberta dessa maneira depois de 60 e tantos anos? Eu não consegui ouvir mais nenhuma frase dessa mulher, porque eu parei e falei: como é que alguém viveu uma vida presa numa dor de 60 anos atrás? Gente, tem gente que carrega o negócio, não resolve, porque as emoções estão fora de lugar. Vai falar com o Todo-Poderoso, faz terapia, vai pedir perdão, vai perdoar, rasga o coração, faz alguma coisa, irmão, em nome de Jesus. Tem gente que cria pet, tem gente que cria dor. Ai, tadinho de mim. Vítima, se liberte disso em nome de Jesus. Então, emoção mal equacionada e apegos. O reino de Deus é um reino que confronta apegos. Meu irmão, a bênção na qual eu me apego, ela se torna maldição. Ela não pode virar Deus na minha vida. Deus põe Isaac na vida de Abraão, e Deus começa a medir o coração de Abraão. Estou te achando feliz demais, estou te achando apegado demais. Eu tenho que completar essa medida. Eu não quero te dar um filho, eu quero te dar como as estrelas do céu, uma multidão. Só que se você se apegar a um, você perde o resto. Vai lá no Monte Moriá, entrega para mim. E Deus cria essa dinâmica para organizar dentro do coração valores, apegos. Dá um amém. Ló está saindo de Sodoma junto com a sua esposa e suas 2 filhas, puxado por 2 anjos. Irmão, eu fico até ressentido, porque nunca um anjo me puxou. Também não morava em Sodoma, né? O anjo está puxando a família. Vamos lá, gente. Ló, a mulher, que a Bíblia nem fala o nome dela, é uma cananeia doidona, e 2 filhas. Os 2 anjos, tem quantas mãos 2 anjos? 4. Cada um tem 2, outro tem 2. Os 2 anjos pegaram cada um pela mão. Eles estão tirando a família da cidade. E a frase é: vai cair fogo do céu, enxofre, vai queimar tudo. Sai correndo. E eles estão lentos. O anjo fala: não é possível. Parece mãe puxando o adolescente, sai da cama, né? Os anjos estão arrancando a família, e eles dizem: não olhe para trás. Não olhe para trás. Rompa, desligue-se, esqueça, mude o apego. Encerra esse capítulo. Odeia o que Deus odeia e ama o que Deus ama. Vira os valores da sua vida. Se desapegue, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Vai. Não é que a ordinária olhou para trás? Gente, o anjo está puxando, o anjo falou, o anjo disse que vai queimar. O anjo, meu irmão, não tem chance de ter dúvida. Mas nós estamos diante de uma pessoa com a alma fora de lugar, valores fora de lugar, apegos fora de lugar. Sabe que a gente fica adiando o que Deus quer fazer na nossa vida? Deus está falando: resolve, eu tenho muito para fazer na sua vida. E você fica ali com a alma toda fracionada, tudo fora de lugar.
Antes de Deus criar o homem no sexto dia, Deus organizou o universo. O melhor chega quando tudo está no seu devido lugar. Deus retém o melhor para depois que as coisas ocuparam o seu lugar. Resolva-se quantos améns. Nós citamos semana passada relacionamentos fora de lugar. Quando Rebeca puxa Jacó de lado e fala: Jacó, vamos enganar o seu pai? Você vai fingir que é Esaú. Irmão, a esposa, o relacionamento número 1 dela no planeta é com o esposo. Alô, terra? Alô, cidadãos desse planeta? O número 1 é com ele. O número 1 do marido é ela. Tem família que nasce o filho, já era o casamento. Já ouviu falar a síndrome do ninho vazio? Nós estamos com o ninho vazio desde quando, Cláudia? Tem uns 7 anos já, não tem? Quanto tempo faz que a Bela casou? Mais de 7. Alguém perguntou: como é que foi o ninho vazio? Ela falou: nós amamos. Vai, gente, deixa nós dois sozinhos aqui, que é bom demais nós dois aqui sozinhos, né? Vai com Deus, aleluia. Por que tem síndrome do ninho vazio? Porque chega o filho, a órbita muda. A mamãe é o filho, porque é o filho, porque é o filho, porque é o filho, porque é o filho, e o marido vai ficando assim de escanteio, vai ficando de escanteio. Está tudo fora de lugar. Vai ter problema, vai ter problema. E não é só o marido que o casamento vai ter problema, não, o filho vai ter problema também, porque o vínculo é doentio. Aquele episódio de Ruth, que coisa impressionante. Ela está apegada ao seu povo, ela tem os seus deuses, ela é amonita, ela é moabita, desculpa, ela é moabita. E Noemi está indo para a terra de Israel. Ela falou: o quê? Eu que não fico nessa furada aqui, né? Me dá carona, vou junto. Teu povo é o meu povo, continue. Teu Deus é o meu Deus. Essa é a frase. Essa é a frase. Eu estou me encaixando, eu estou estabelecendo quem são os relacionamentos da minha vida, vitais da minha vida. Ela se incluiu no povo de Deus. Deus falou: já que é assim, você será bisavó do rei Davi, e através da sua linhagem, Ruth, eu vou trazer Jesus, o Salvador à terra. Porque ela reorganizou vínculos, relacionamentos. Amém ou não, gente? Vamos falar um pouquinho de prioridades. Meu tempo está acabando, mas já que eu termino. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouca é necessário, ou mesmo uma coisa somente. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta e Maria são duas irmãs. Maria está aos pés de Jesus ouvindo: fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. Glória, que palavra, que palavra. Maria estava lá, e Marta corre para lá, corre para cá. Pão de queijo não queimou, não, tá bom, já que eu volto, né? Ela está cozinhando, ela está fazendo coisas maravilhosas. Só que as coisas estão fora de lugar. E ela vem dar uma bronca. Jesus manda Maria vir me ajudar aqui. Não. Você está preocupado com o secundário. Existe uma coisa prioritária. Não troque a minha presença por algo que você faça por mim. Minha presença é maior do que qualquer coisa que você possa fazer a meu favor. Meu irmão, a presença de Deus é o número 1 da nossa vida. Estar aos pés dele, amém, gente? Então, prioridades invertidas, desalinhadas. Vamos falar um pouquinho de finanças? Ou é melhor não tocar nesse assunto?
Todo mundo que se endivida, pegou o dinheiro do futuro e gastou no presente. Só que eu tenho uma má notícia para te dar: o futuro chega, e chega arrebentado. A pessoa curte a vida hoje, que beleza, está tudo muito bem. Ela está gastando o dinheiro do amanhã. É o filho pródigo exigindo a herança antes do pai morrer. Está invertido, a coisa está invertida. E o contraponto do filho pródigo é José do Egito, meu irmão, aleluia. 7 anos de vacas gordas, abundância, guarda, estoca, vamos proteger o futuro, marido, esposa, fala um pro outro, vamos proteger o futuro, em nome de Jesus, né? Não, gasta feito um maluco, não tem planejamento financeiro, e vai ter problema, e depois fala: nossa, Deus nem me abençoa. Quando chegaram os 7 anos de vacas magras, o recurso Deus já tinha dado antes, e passava pela gestão, pela administração. Só que as coisas têm que estar dentro do lugar, e quando as finanças estão fora do lugar, a bagunça é grande. E para fechar, quando Deus diz para Jonas: Jonas, eu te quero em Nínive. Ele foi lá, comprou passagem no navio para onde? Para Tarsas. E todo mundo que está fora do lugar no propósito de Deus vai atrair tempestades. A tempestade de Jesus é o demônio que está lá no Gadareno. Gente, eu tenho que voltar no Gadareno, misericórdia, deixa eu terminar aqui. Aquele demônio que está tentando impedir a chegada de Jesus lá. A tempestade de Jonas é o contrário. Ele está fora do lugar. Deus falou: vou te mandar de volta de qualquer jeito, e dá-lhe tempestade no mar. Jonas é um cara fora de lugar, desalinhado. Todo mundo que ocupa o lugar do projeto de Deus, do propósito de Deus, é respaldado, é protegido. Deus, o Todo-Poderoso, assume o comando da sua vida. Amém, gente? Vamos fechar aqui. Lá, voltando na história do Gadareno, Jesus então expulsou os demônios. Marcos capítulo 5, vamos continuar a leitura no versículo 14 e 15. Os porqueiros fugiram, anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Leia para mim: o que tivera a legião. Como é que ele estava? De novo, vai. Mais uma vez, vai. Acho que foi a primeira vez que esse cara se assentou, porque ele andava dia e noite gritando entre os sepulcros, dia e noite gritando, sem roupa, desnudo, sujo, imundo, atormentado. Não, aqui ele está assentado. Que mais? Vestido. Que mais? Perfeito juízo. O homem todo fragmentado, Jesus ajuntou os pedaços dele. Na mente dele tinha vozes conflituosas, vozes, embate na guerra mental, uma guerra mental. Não, as vozes malignas foram arrancadas. Ele está em perfeito juízo. Que coisa linda. Esse é o reino de Deus, que muda a história das pessoas. Cadê o seu amém? Assentado, vestido em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Ele agora tem roupa. Estava tudo faltando, agora já começou a aparecer suprimento. Amém, gente? Ele está assentado em perfeito juízo. A mente que estava quebrada foi ajuntada,
reunificada, e está tudo dentro do lugar. Deus está reencaixando. Agora, o mais impressionante é o final do texto. Vamos lá comigo. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera com o endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. Verso 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, eu quero ocupar o meu lugar no teu reino. Jesus, eu quero continuar na sua presença. Jesus, eu estava longe do Senhor, agora eu quero estar perto do Senhor. Jesus, eu estava fora do seu propósito, agora eu quero viver dentro do seu propósito. Verso 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Leia para mim. Continue. E como teve compaixão de ti. Você estava desconectado da família, você estava atormentado. Não, volta para sua casa, vamos organizar a sua vida, vamos organizar os seus vínculos. E você não vai voltar para casa para ser mais um como era antes. Você entrou na sua casa como um agente do reino de Deus, para redimir, para resgatar a sua família inteira. Deus devolveu o propósito. A vida desse homem foi reorganizada. Deus está fazendo isso com as nossas vidas, amém, gente? E olha, fora do lugar da vontade de Deus, esquece. Na vida não vai. Você vai empurrando, a vida não vai.